Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Graça e paz. Quero saudar cada um que está aí na sua casa, nesse período de quarentena, que nós estamos aí esse período até mesmo para nos proteger de tudo aquilo que possa vir a acontecer. E eu quero saudar cada um com a graça e a paz do Senhor, que Deus possa te abençoar. Como vamos de ouvir essa canção, sabemos que Deus é o Deus grandioso. É aquele que está no domínio de todas as coisas. É aquele que não nos abandona nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sabemos que esse é um momento assim muito difícil que nós estamos vivendo. Um momento de dificuldade, um momento de angústia. Mas mesmo assim, de que nós não estamos sozinhos nesse momento. Nós temos a presença de Deus ao nosso lado. Nós temos a presença do Deus Consolador, do Deus que Ele é grandioso, que Ele é o Senhor. A gente tem feito, no início, pelo nosso, tem orado, pelo mundo de forma geral. Sabemos que essa pandemia tem atingido muitas pessoas, tem feito várias vítimas, e é importante que o povo de Deus possa estar orando. O povo que chama pelo nome do Senhor possa ter uma atitude de busca daquele que tem todas as respostas, daquele que quer que a gente possa buscar diante do seu trono, diante da sua presença, a resposta nesse que está acontecendo. A oração não é como alguns por aí, uma balela ou uma perda de tempo. A oração é extremamente para que nós sejamos em comunhão com o Senhor. A oração não é simplesmente também eu estar colocando aquilo que eu quero, aquilo que de maneira egoísta eu tenho buscado. A oração é o momento de nós estarmos ali em contato com aquele que é o nosso Pai, com aquele que cuida da nossa vida. Então é importante que nós estejamos orando. A palavra de Deus também diz que nós devemos orar por aqueles que foram instituídos. Nós sabemos que o mundo precisa de sabedoria. Os grandes líderes, os líderes mundiais, eles precisam da direção e da bênção de Deus. Como vidas sejam poupadas, realmente nós possamos vencer. Precisamos orar também para que Deus dê, na sua graça comum, a iluminação, para que aqueles que usam da ciência, que estão fazendo pesquisas, eles possam ter a sabedoria necessária, para que eles possam descobrir uma vacina, para que eles possam descobrir medicamentos ou terapias que possam contribuir para que vidas sejam então poupadas em meio a toda essa pandemia. Se encontra em Daniel capítulo 9 e o versículo 19 é o final da oração de Daniel. Uma oração bastante conhecida, uma oração onde Daniel ali intercede e ele entende que tudo que o povo estava vivendo, o exílio, o afastamento de Jerusalém, da cidade no templo, era tudo fruto do pecado, fruto da desobediência, fruto do distanciamento. E Daniel faz uma oração e ele diz que nessa oração o que cabe a cada um de nós é o corar de vergonha. É o sabermos que, na realidade, todos nós somos pecadores. A terra está de luto por causa do pecado da humanidade. É o que dizia já Oséias na sua carta. E quando nós olhamos então para esse texto, ele diz assim: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu,
porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ou seja, quando nós olhamos o final dessa oração, Daniel pede por misericórdia. Daniel pede para que Deus pudesse intervir. E nós sabemos que nós temos um Deus que intervém, um Deus que age, um Deus que está no controle, um Deus que ouve a oração do seu povo. Eu convido você, então, nesse momento, a abaixar a sua cabeça, na sua casa, onde que você estiver, diante de uma televisão, do seu celular, do computador, você possa estar orando nesse momento, pedindo que Deus possa estar agindo na nossa vida, para que Deus possa estar intervindo no mundo que nós temos visto diante de tantas dificuldades, a sua mão de forma bem clara, para que todos possam adorar. E que você que se chama pelo nome do Senhor, você possa ter esse compromisso de oração. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Sabemos que tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está no controle de tudo. O Deus que nós podemos cantar, como ouvimos no início dessa live. O Deus grandioso, grandioso és tu. O Deus que realmente nos ama. O Deus que se preocupa conosco, com a nossa dor. O Deus que está ao nosso lado em meio às dificuldades e às lutas. O Deus que não está indiferente ao que nós passamos, pelo contrário, se identifica conosco através da misericórdia. Enviaste o teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E nós queremos nesse momento te agradecer, porque sabemos que se nós estamos até aqui, se nós temos realmente seguido em frente, é porque a tua misericórdia tem nos assistido. A tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E nós queremos nesse momento confessar a Ti os nossos pecados. Confessar, Senhor, de que muitas coisas, Senhor, que estão acontecendo no mundo de hoje é fruto da nossa desobediência, da nossa teimosia, é fruto, Senhor, do nosso distanciamento. E que esse seja um momento propício para que a Tua igreja possa entender o que está acontecendo, possa se colocar na brecha em oração, possa buscar a Tua face, possa se humilhar, possa se converter dos seus maus caminhos, da sua omissão, e nós possamos ver de maneira bem clara a ação do Teu poder sobre cada um que está participando dessa live. Abençoe esse projeto, Senhor, Palavra em Foco, que visa estudar da Tua Palavra, que visa edificar vidas com a Tua Palavra, que visa levar esperança àqueles que estão sem esperança. E nós temos que colocar, Senhor, diante de Ti a nossa vida, para que nós sejamos portadores de boas notícias, não sejamos portadores de más notícias ou da tragédia, mas que nós possamos ser portadores da esperança que há em Cristo Jesus. Sabemos que a nossa vida lhe pertence, a nossa vida está nas Tuas mãos, e eu quero te pedir, Senhor, age com poder sobre a nossa vida, age com poder sobre o Brasil, age com poder, Senhor, sobre o mundo. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome do Senhor. Amém. Nós vamos cantar então 2 cânticos. Eu vou passar agora para o Davi, meu filho, ele vai estar então nos conduzindo nesses 2 cânticos nesse momento. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua Deus. Então chega o dia de viver tudo que se abre
aprendeu e a enxergar até o que pode ver, entender, até ouvir ou não, mas sem dúvida, sem dúvida, continua sendo bom, continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, continua sendo Deus. Ainda que eu olhando sobre mim, ainda que o silêncio negue-me mais um sinal, vou insistir pra mim mesmo e dizer, vez após vez, que tudo bem, ainda que o viver não seja o mesmo, ainda existem razões pra dizer, importa aquilo que vem lá no final. Tudo bem, eu sei que o meu Redentor, ó, Ele vive, e nada que neste mundo muda. Jesus, em Ti digo que tudo bem, fiel é aquele que vem, ó, livre, nada que neste mundo muda isso. Jesus, em Ti tenho tudo que preciso. Tudo bem, ainda que nada aconteça do meu jeito, ainda existem razões em aquilo que vem lá no final. Eu digo que tudo bem. Ele vive, e nada neste mundo muda isso. Jesus, te tenho tudo que preciso.
que nada aqui neste mundo muda isso. Jesus, em ti tenho tudo que preciso. Preciso do teu amor. Preciso do teu amor. Preciso do teu amor. Em ti eu encontro tudo, tudo, tudo só em ti. Tudo bem, ainda que eu não sinta o sol brilhando sobre mim, ainda que o silêncio negue-me mais um sinal, vou insistir pra mim mesmo e dizer que tudo bem. Realmente que, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, que você possa afirmar isso, que está tudo bem, porque você tem o seu Deus ao seu lado, você tem o contigo na sua vida, e a palavra de Deus diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus está do nosso lado, ter a certeza da vitória, e isso é muito importante. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite, para que a gente possa extrair algumas lições para a nossa vida. Capítulo 20, o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos estar lendo a partir do versículo, falar um pouco sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Diz assim o texto: depois disso, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, Sazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o se congregou ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores diante de teu povo Israel, para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. A ti, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para
essa grande a nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos em ti. Amém? Quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui um momento muito difícil na vida do povo de Judá. Josafá. O texto diz que estavam diante de uma situação onde os moradores de Moabe e de Amon, eles estavam ali se levantando e eles tinham feito então algumas alianças com outros povos, eles se levantavam agora para destruir, ajudar ao rei de Jerusalém. E diante dessa dificuldade, parecia não haver para Josafá uma saída, uma solução. E muitas vezes a gente se encontra diante de situações bem parecidas com essa. O que fazer quando aparentemente não há saída? Aparentemente nós não encontramos uma solução. Aparentemente nós não vemos, uma coisa que possa ser emergencial, rápida, para resolver aquele problema ou aquela dificuldade que nós estamos vivendo. Josafá viveu isso. Ele um momento onde ele estava tendo que enfrentar um exército, todo um exército preparado para tomar a Judá e a Jerusalém. Mas é interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algumas marcas aqui importantes para que a gente possa aprender lições preciosas, dificuldades, nesses momentos que parece não haver saída. Mas nós sabemos que quando nós olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, certamente nós vamos encontrar. A coisa que nós vemos aqui é que o texto diz que contra Josafá, contra Judá, uma grande multidão. E eles vinham intencionados a derrubar o reino de Josafá. Josafá foi um rei que reinou sobre Judá. Ele ali herdou o trono do seu pai Asa, um homem também que foi, mas que teve alguns erros, como fazer alianças. O próprio Josafá já havia anteriormente sido repreendido pelos profetas porque tinha tentado fazer algumas alianças com Acabe para que ali pudesse se proteger. Mas aqui nós vemos que mesmo diante de tudo isso que homem temente a Deus, executando algumas reformas, sendo alguém que caminhou no caminho do Senhor, a dificuldade veio. E aí nós diz, então Josafá teve medo. É interessante que pensa no medo, todos nós temos medo de alguma coisa. E o medo, até certo ponto, ele é importante na nossa vida, ele acaba sendo limitador. Se a gente não tem medo de determinadas coisas, nós correríamos risco. E aí, eu e você, por ser humanos, ainda que nós sejamos crendo que Deus, que nós servos do Senhor também tiveram. A gente vê o próprio enfrentou lá os profetas de Baal, mas diante da ameaça de Jezabel, ele fugiu. Davi também foi outro momento em meio às dificuldades, e o texto diz aqui que ele teve medo, e ele, por ter medo, passou a buscar ao Senhor. Às vezes a gente precisa passar pelo aperto, pela dificuldade, para que a gente possa entender da necessidade de buscarmos ao Senhor. Muitas vezes a gente espera o negócio apertar. Faz parte da minha vida e da sua vida. Isso faz parte da vida do ser humano. Às vezes, quando tudo vai bem, a gente às vezes vai negligenciando e colocando de lado as coisas de Deus. É preciso, às vezes, a gente se sentir ameaçado, colocado na parede, sem uma saída, sem uma solução. Buscar ao Senhor. E ele diz lá o texto: passou a buscar o Senhor e apregoou o jejum. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá ao Senhor. Ou seja, eles estavam ali entendendo a solução para aquele problema. Era através da busca do Senhor. Era através da oração. E é muito importante isso. Quando nós pensamos em orar, ou talvez
povo fez ali também jejum. Isso tudo é para Deus. O jejum é um momento que a gente possa se consagrar. Não é simplesmente se abster da alimentação como se fosse um regime. É um momento de consagração. Porque não adianta você se abster de se alimentar nesse momento de oração, de consagração. E o povo esteve ali separando de todas as até da alimentação e se consagrando de socorro do Senhor. A nossa confissão de fé de Westminster, confissão essa de adotamos nas igrejas presbiterianas espalhadas e nos momentos de momentos de calamidade, momentos de epidemia, nos momentos de dificuldades, nós deveríamos conclamar o povo à oração e ao jejum. E aí nós vemos que isso é bíblico, isso está aqui nesse texto. Conclamou o povo a orar e a jejuar, né, para que as coisas pudessem ser diferentes do que estão acontecendo. Então isso não é político, a nenhuma instituição, isso é algo bíblico acima de tudo. E nós devemos então estar ali buscando ao Senhor, devemos estar ali tendo momentos de consagração, possa entender que Deus, olhando aquilo que nós estamos fazendo, possa realmente se conhecer de nós e possa intervir na nossa vida e na vida da nação, na vida do mundo que nós estamos vivendo. E a prioridade ali era buscar ao Senhor. Deus não está preocupado com o sacrifício, então não é a quantidade do Senhor, é buscando aquilo que deve ser buscado, não simplesmente os nossos interesses. Deus lá no passado, ele tinha criticado algumas atitudes do povo, como o jejum e a oração. Primeiro que era feito de maneira mecânica. E quando nós olhamos para esse texto, o interesse maior era buscar o interesse egoísta, não era a sua própria vontade, mas era buscar o livramento que vinha da parte do Senhor. E aí nós vemos então que veio gente de tudo quanto é lugar, coisas que nós aprendemos no momento de dificuldades, além da gente buscar ao Senhor através da oração, do jejum, da comunhão constante com Ele, nós temos que também conhecer da palavra de Deus. É preciso você conhecer das promessas de Deus. Eu estou falando para você que já conhece o Evangelho, que já conhece da palavra. É importante você olhar para aquilo que Deus prometeu. E aqui Josafá ele começa a fazer algumas perguntas. E ele diz: já Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis dos povos? Na tua mão não está força e poder, e não há quem te possa resistir? Porventura, olha os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade. Começa então a lembrar aqui dos feitos de Deus, do que Deus tinha feito. É claro que naquele tempo eles não tinham o texto bíblico como nós temos hoje, mas eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles tinham o relato de tudo que Deus tinha feito no passado. E talvez o que foi um papel fundamental na vida de Josafá e de outros reis foi descobrir aquilo que estava perdido, porque durante muito tempo o povo nem a palavra de Deus, colocou a palavra de Deus de lado. Uma das reformas importantes que foram feitas foi feita pelo rei Josias. E o rei Josias, né, mandou então o sumo sacerdote e outros homens ao templo e lá encontraram a palavra que estava perdida. Talvez aqui, né, também Josafá está trazendo à tona a importância de nós lembrarmos e de nós sabermos acerca dos atributos de Deus, de quem é Deus. E quando nós olhamos aqui para o que Josafá fez, foi lembrar todos os atributos de Deus, o Deus que intervém, o Deus que olha, o Deus que está nos céus, mas ao mesmo tempo que Ele está nos céus, Ele não está longe. Ao contrário, Ele está sempre pronto a agir, a ouvir a nossa oração, a estar do nosso lado. E aí, eles estavam na terra que tinha prometido dar a Ele, estavam ali usufruindo, e agora vinha uma nação tentando tomar aquilo que Deus tinha dado a eles. Então ele lembra da palavra, ele lembra não apenas acontecido, mas ele lembra dos atributos de Deus, e ele continua no versículo de número 9, espada por castigo, peste ou
apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ou seja, mais uma coisa que ele fala importante aqui. Talvez ele cite ali 2 Crônicas, capítulo 7, onde então Deus faz uma aliança com Salomão. E quando faz uma aliança com Salomão, Deus fala que se viesse o mal, as dificuldades, se o povo que se chamasse pelo seu nome, se humilhasse, orasse, buscasse a face do Senhor, Deus ouviria dos céus, e toda oração lugar, ou seja, a casa que tinha sido dedicada ao Senhor. E aí ele fala de uma coisa que é muito importante: na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. No momento da dificuldade, nós da presença do Senhor, buscando a Ele, sabendo e conhecendo aquilo que Ele é, aquilo que Ele é capaz de fazer. É por isso que o contato com a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus é importante. Mas esse conhecimento é que vai nos levar a uma experiência genuína com Ele. E quando nós pensamos nessa experiência genuína com Ele, é importante que nós possamos cada dia mais buscar isso através da palavra, não do achismo, não daquilo que nós achamos ou pensamos, mas daquilo que está na sua palavra. E aí ele lembra do texto lá de 2 Crônicas, que o nome de Deus essa casa, e ele fala: na nossa angústia nós buscamos, e verdadeiramente o versículo 12, ele continua buscando a face do Senhor, ele continua aqui falando ao povo de tudo aquilo que estava acontecendo, e ele no versículo 12 clama a Deus e diz: nosso Deus, acabe o teu julgamento contra eles. Muitas vezes nós olhamos, e talvez nós olhemos em alguns outros momentos para a palavra, alguns outros servos do Senhor que fizeram algumas perguntas, parece no momento do desespero, no momento da dificuldade, parece que a gente, de forma bem evidente, Deus agindo naquele tempo, naquela hora, parece que Deus está atrasado, mas Deus tem o tempo certo de agir. Se nós formos olhar para as circunstâncias, em vez de olhar para Deus, a nossa estaria sendo enfraquecida. Se a gente for tudo que aquilo que está no nosso redor, para as mais notícias que nós recebemos a todo momento, certamente a gente tende a desanimar. Mas não foi isso que Josafá fez. Pelo contrário, ele reconhece, aqui no versículo 12, primeira coisa importante, ele reconhece que nele não há força para resistir. Ele reconhece que a nação não tinha força para resistir, porque em nós não há força para resistirmos. Isso é muito importante. Talvez o que você deva falar para Deus não é que você é forte, que você pode. Pelo contrário, talvez o que você tem que falar para Deus é que você não tem mais força para lutar. É que você não tem mais força para resistir tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, diante de você e ao seu redor. E isso é muito importante. Nós reconhecemos a nossa total incapacidade. É o momento de Deus intervir. É o momento de Deus agir na nossa vida. E ele diz assim: e não sabemos nós o que fazer. Muitas vezes nós queremos ter fórmulas prontas para algumas coisas que a gente já vivenciou, e aquilo passou a fazer parte da nossa vida, passou a fazer parte da nossa experiência, e a gente tem a capacidade de enfrentar seja o que vier diante de nós. Mas quando a gente olha para esse texto, nós vemos ainda que eles reconheceram que eles não tinham força, eles reconheceram também que eles não sabiam o que fazer. Talvez, ao olharmos para diante de toda essa pandemia, realmente aquilo que vem à nossa mente é que nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. O que fazer. E talvez o que nós precisamos reconhecer isso. Nós não sabemos o que fazer. Mas ele faz uma afirmação aqui de fé muito importante. Porém, os nossos olhos estão postos, firmados numa só direção, olhando para o alto, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé,
olhando para aquele que... Então, quando nós olhamos aqui para esse texto nos fala de que nós temos que clamar ao Senhor. Há muitas pessoas que têm, nesse momento de dificuldade, desprezado que sabem tudo, achando que podem tudo, achando, né, que tem força para resistir. Mas esse vídeo está nos mostrando que todos nós somos muito frágeis. Uma coisa que é invisível aos nossos olhos pode trazer danos terríveis sobre a nossa vida, de uma forma onde pode até ceifar a nossa vida. E as pessoas ainda continuam sendo arrogantes, querendo, às vezes, simplesmente especular acerca de tudo que está acontecendo. Pelo contrário, nós deveríamos estar ali dizendo: eu não tenho força para resistir, né? Eu não sei o que fazer, porém eu vou ter uma atitude, olhar para Deus, olhar para a sua palavra, olhar para aquilo que ele promete a cada um de nós. E aí diz o versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Ou seja, não foi só parte do povo que buscava, não foi simplesmente as autoridades, não foram os pastores, não foram aqueles que foram investidos de autoridade dentro da igreja. Pelo contrário, toda a família buscava o Senhor. Todos estavam diante do Senhor. E diz ali que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação, sobre todos aqueles que estavam ali. E disse Deus: a gente agora ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Quando nós olhamos então para esse texto Deus fala conosco de forma bem clara. E ele diz: dai ouvidos, escutai a minha voz. É interessante que aqui a gente até pode fazer uma alusão ao que está lá em Apocalipse, nas cartas. Todas as cartas diz que o Espírito falava às igrejas. E que aqueles que estavam ali ouvindo o que o Espírito falava às igrejas deveriam dar ouvidos à voz do Espírito. E mais uma vez nós vemos aqui Deus falando: dai ouvidos ao que eu estou falando, dai ouvidos ao que o Espírito fala à igreja. Ele diz: não temais. Nós não precisamos temer, porque nós não estamos sozinhos. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Nós podemos até aqui contextualizar e dizer que nós não devemos temer nem por causa dessa grande pandemia, pois a peleja não é nossa. Ou seja, a luta não é nossa. Diz o texto que a luta é o quê? De Deus. A luta é de Deus. E quando nós olhamos então para esse texto, é muito importante que nós possamos absorver isso que Deus está falando conosco. Talvez preocupado, há muita gente até numa atitude um tanto quanto depressiva diante do que está acontecendo, mas Deus fala conosco: não temais, nem vos assusteis. Essa peleja, essa luta não é vossa, essa luta é do Senhor. E aí, quando a gente termina no versículo 17, esse texto diz assim: neste encontro, diante da eminência de uma grande batalha, olha o que Deus fala: neste encontro, não tereis que lutar, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, o Senhor é convosco. Amém? Esse texto mais uma vez fala algo muito importante, que nós devemos esperar o livramento que vem do Senhor. Às vezes a gente está aí cheio de luta, tentando com todo o nosso esforço lutar com uma coisa que nós precisamos saber: a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Ou ainda que a gente tenha que lutar, nós não estamos sozinhos. Aqui Deus levou o povo ao vale, ao momento que eles deveriam estar ali assistindo o livramento que Deus teria que dar e que estaria dando a eles. Eles não precisaram lutar, eles não precisaram estar ali pegando nas armas. Pelo contrário,
eles confiaram na promessa de Deus e Deus deu livramento. E diz assim: saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Você talvez esteja perdendo toda a sua energia, toda a sua força em lutar sozinho de Deus. Talvez você esteja desanimado porque todos os cuidados necessários sobre a sua vida. Isso não quer dizer que você deva ser alguém irresponsável e não deva se cuidar. Mas todo cuidado que nós temos sobre a nossa vida é insuficiente, porque quem guarda de fato é Deus. Ele é o guarda da nossa vida. Ele é o nosso protetor. É Ele que nos conduz. É Ele que nos livra. E aí, esse texto é um consolo muito grande para a nossa vida. Eu termino com essa palavra. Porque o Senhor é convosco. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. O Senhor é com a sua igreja. O Senhor não abandona os seus. Pelo contrário, Ele ouve o clamor de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus está com você. Seja qual for a dificuldade, seja o que for que esteja passando na sua cabeça, você não está sozinho nesse momento. Deus vai estar te fortalecendo, Deus vai te dar a direção correta em meio a tudo isso. Então, diante de tudo que nós ouvimos acerca da palavra, eu convido você a confiar na intervenção de Deus, a confiar de que é necessário sim nós orarmos. É necessário sim, Jeremias falou lá em Lamentações, que às vezes a gente tem que até colocar a nossa boca no pó, se humilhar diante da presença de Deus, buscando quebrantamento, para que as coisas possam mudar. Nós precisamos ser humildes da presença do Senhor. Nós precisamos aprender a depender mais dele. Nós precisamos, como Josafá fez, ele orou, ele conhecia da palavra do Senhor, ele sabia que ainda diante do que ele não tinha como fazer e não via saída, que a única saída estava em olhar para o Senhor. Então é muito importante que nesses dias que você está em casa, Deus está nos dando uma oportunidade rica da gente poder estar em comunhão com a nossa família, da gente poder estar buscando um grande avivamento para o Brasil. E esse avivamento está Deus reerguendo a sua igreja. A igreja que continua pregando a verdade, o evangelho, a palavra, um compromisso com o evangelho de Jesus. Nós estamos aí nessa semana que é chamada Semana Santa, que muitas vezes é aguardado por nós para a gente poder passear, para a gente poder sair. Talvez nesse feriado, né, você possa estar ali meditando sobre tudo que Jesus fez. Jesus deu sua vida por cada um de nós. Jesus deu a sua vida pela sua igreja, que é composta por todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue dele. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. A verdadeira Páscoa, que é a passagem de uma situação para outra. A situação de que antes nós nos encontrávamos sem esperança, mortos espiritualmente. Agora nós podemos ter vida, nós podemos usufruir da vida que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ao ressuscitou, ele venceu a morte para que também a gente possa vencer a morte. E que a verdadeira Páscoa, né, possa estar realmente sendo comemorada na sua vida, o seu agradecimento, a sua gratidão possa ser externada e colocada diante de Deus por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. Eu convido você, nesse momento, para a gente poder encerrar essa live, a orarmos mais uma vez. Como está colocando a nossa vida diante do Senhor? Senhor, nós, mais uma vez, queremos clamar ao Senhor. Queremos reconhecer que nós somos pecadores, que nós fazemos, Senhor, muitas vezes. Muitas vezes nós somos omissos nos nossos compromissos e deveres. Nós somos omissos, Senhor, em cumprir aquilo que a Tua palavra diz, que como igreja, como aqueles que foram chamados para ser sal, luz e fermento nesse mundo deveriam ser, e muitas vezes nós não fazemos. E nós queremos pedir, Senhor, que diante de tudo que nós estamos vivendo, que os nossos olhos possam estar postos em Ti, possam estar firmados, Senhor, a nossa visão não seja, Senhor, muitas vezes distorcida ou impedida de ver, Senhor, o Deus que age, o Deus Todo-Poderoso,
o Deus que está nos céus, que está no trono deste mundo, mas que ao mesmo tempo habita ao nosso lado para nos fortalecer, para muitas vezes nos carregar no colo, para tomar a nossa mão e dizer que nós não precisamos temer, porque o Senhor é o mais forte, é o Todo-Poderoso. E se o Todo-Poderoso estiver do nosso lado, ainda que nós sejamos sozinhos, nós não estamos só, porque nós temos o Todo-Poderoso, o Deus que age. Nós somos maioria diante dos problemas, diante das dificuldades. Para ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia, Senhor, deste mundo. São tantas vidas, Senhor, que estão perecendo, há tantas pessoas sem esperança, há tantas pessoas vivendo desespero, Senhor, de não saber o que espera o dia de amanhã, mas que nós que somos do Evangelho, possamos proclamar que o amanhã, o nosso amanhã, está nas tuas mãos, e venha o que vier, aconteça o que acontecer, nada. Nós estamos com o Senhor, e nós sabemos que a nossa vitória é desse mundo, é a vitória do Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer consolo e conforto àquele que está entristecido, aquele, Senhor, nós temos sentido falta da comunhão com os outros, estamos afastados, Senhor, estar conectados uns aos outros, do que a rede social pode oferecer de algo para aproximar, ainda que cada um possa estar na sua casa. Que nós possamos olhar em dores, aqueles que estão sofrendo por causa dessa epidemia, mas há muitas outras pessoas que estão sofrendo por diversas doenças, por enfermidades, e que ainda correm o risco, Senhor, de serem infectadas por esse vírus. Que o Senhor possa ter misericórdia, esteja com aqueles que estão na rua, Senhor, que estão precisando que a igreja estenda a sua mão, Senhor, que o Senhor possa nos mobilizar, nos ajudar, para que nós possamos ajudar a outras, que vidas possam ser resgatadas, assistidas neste momento. Não deixe, Senhor, que o pavor, não deixe que o terror venha dominar a nossa vida, mas que venha sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de cada um dos teus servos, seja a esperança de que nós podemos crer no amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor, porque o amanhã está nas mãos daquele que domina sobre todas as coisas. É o que te pedimos, é o que te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Na próxima terça-feira, às 18 horas, a gente volta aqui a fazer essa live e a gente espera que você possa, ter um bom final de semana, com a sua família, uma semana abençoada, onde você possa comemorar a verdadeira Páscoa do Cordeiro que deu a cada um de nós. Deus te abençoe.